Everybody's kung fu fighting. Come on as fast as lightning. Bom dia, galera. Salve, pessoal. Aqui é o professor Ademir, direto da sua câmera desligada. Assim eu não preciso pentear o cabelo e nem fazer maquiagem, tá? Então, não, brincadeira. Quando for aula de exercício, a minha figura não assusta vocês, não aparece. Eu tenho a tela inteira para poder preencher e colocar as informações de maneira mais clara e visível. Um abraço para vocês. Ademir, mais uma aula sobre propriedades periódicas? Vocês perguntam e eu respondo sim. Mas por que isso, Ademir? Porque o primeiro ano de Balneário Camboriú e o primeiro ano de Itapema tiveram 3 aulas de resolução de exercícios sobre propriedade periódica. E eu não posso deixar a minha galera de Itajaí para trás. Jamais eu abandonarei vocês. Então nós teremos aqui para deixar vocês o mais afiados possíveis no assunto propriedades periódicas. Tá certo? Quem não gostou não interessa, porque quem está preparando a aula sou eu mesmo, e aí a gente segue o caminho que eu tenho que fazer. Fechou? Um abraço. Olha só, propriedades periódicas. Tem um quadrinho aqui que está resumindo as principais propriedades periódicas. Quais são as 4? Raio atômico, eletronegatividade, afinidade eletrônica e energia de ionização. Vamos pegar a primeira aqui em cima, raio atômico. Se eu perguntar para vocês qual é o maior átomo que existe, a resposta está aqui embaixo, é o frâncio. Ah? Mas eu li uma vez um outro professor que ele falou que o frâncio não era, porque o frâncio é um elemento artificial e radioativo, ou seja, ele não existe naturalmente no planeta Terra. Não me interessa, ele é um elemento químico, mesmo sendo artificial, ele não deixa de ser um elemento químico. Então, como é que cresce o raio atômico? No mesmo grupo, ele cresce de cima para baixo, e no mesmo período ele cresce da direita para a esquerda. Fechou? Esse é o tamanho do átomo, o raio atômico. Do ladinho dele ali agora eu tenho quem? Eletronegatividade. Eu já vou de cara fazer o quê? Eu já vou de cara remover os gases nobres. A gente sabe que gás nobre não tem nem eletronegatividade e nem afinidade eletrônica. Ou seja, ele não se interessa por elétron. Ah? Ele é um ser, um elemento que não tem atração. Ah? Qual é o elemento mais eletronegativo? O elemento com maior eletronegatividade é o flúor, ou seja, a eletronegatividade ela cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima, ou seja, é o contrário do raio atômico, ou seja, deduzindo, quanto menor for o átomo, maior é a sua eletronegatividade. A terceira propriedade periódica, afinidade eletrônica. Novamente eu vou riscar os gases nobres, eles não têm afinidade eletrônica. Ela cresce igual à eletronegatividade da esquerda para a direita, de baixo para cima. Esse caminho conduziria outra vez para o flúor, mas como o flúor é um átomo pequeno, ele vai ter assim uma certa dificuldade maior em arranjar um espacinho para esse elétron. Então, o elemento com a maior afinidade eletrônica é o cloro, mas a afinidade eletrônica segue o mesmo princípio da eletronegatividade. E por último, a energia de ionização, que é a dificuldade para eu arrancar um elétron. Quanto maior é o átomo, mais fácil é para eu arrancar um elétron. Quanto menor for o átomo, maior é a dificuldade para eu arrancar um elétron. Maior é a sua energia de ionização. Então, ela cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima. Nesse caso, eu vou incluir os gases nobres. Tranquilo? Vamos lá então, galera. Atividades, página 24. Na tabela a seguir, os símbolos dos elementos químicos foram substituídos por letras do alfabeto. Só uma letrinha ali, se vocês perceberem, está no lugar correto, né? Ó, essa letrinha F aqui está exatamente onde ela deveria estar, representando o elemento químico flúor. Como dizia o grande e saudoso professor Otílio, não saudoso porque morreu, mas porque deixou o Colégio Unificado e se aposentou nesse ano de 2020. O grande professor Otílio era conhecido por falar: o maior é a massa e o menor é o número atômico. E o professor Otílio te falava flúor, o flúor. Ah? Então, olha só,
observando as propriedades periódicas, respondem. Qual é o menor raio atômico? Ó, o menor raio atômico, na minha tabelinha aqui, vai ser o elemento químico, o hélio. Então, quem estiver mais perto do hélio vai ser menor. Nesse caso, o menor raio atômico vai ser o elemento F. Qual que vai ter o maior raio atômico? O maior raio atômico é o frâncio, aqui embaixo. No lugar do frâncio, eles colocaram a letrinha A. Então, vai ser o elemento químico A. Quais não são metais? Não são metais. Os não metais é a mesma coisa que perguntar quem são os ametais. Como é que eu faço isso? Então, eu tenho que separar a minha tabela periódica. Olha lá, acompanha lá. Ó. Bom se geasse. Assim, sábado, teríamos polenta. Percebe que esse que eu marquei em amarelo, deixa eu apagar só aqui para não confundir. Opa, deixa eu apagar aqui. Esses que eu marquei em amarelo são quem? Esses que eu marquei em amarelo são os semimetais. Todo mundo que ficar à esquerda desses amarelinhos são todos metais. E os que ficarem à direita desse amarelinho são os ametais. Então, quem é que são os não metais ou ametais? Ali simplesmente será o F e o G. Tranquilo? Quais elementos são os metais? Então, o elemento E, como a gente havia falado aqui, ó, ele está dentro aqui dos semimetais. Está lá, ó. Bom se geasse. Assim, sábado, teríamos polenta. Então, quais os elementos são metais? Ali, metais são o A, o B, o C e o D. O E é um semimetal. Tranquilo? Mesma coisa. Qual é o elemento mais eletronegativo? Em eletronegatividade, eu tenho que descartar os gases nobres. Eletronegatividade não vai entrar o grupo 18, também conhecido como família 8A. Então, o mais eletronegativo vai ser o elemento F. Qual é o metal alcalino terroso que tem o menor raio? Alcalino terroso é do grupo 2, ou também chamada família 2A. Então, eu tenho aqui o grupo 2. No grupo 2, eu tenho o B e eu tenho o C. Qual deles tem o menor raio? Quem é menor? Entre o B e o C, o menor vai ser o B. Qual elemento apresenta a menor afinidade eletrônica? A maior afinidade eletrônica é o G. Do lado oposto, quem tiver a menor afinidade eletrônica vai ser, nesse caso, o elemento A. Qual é o elemento do quarto período? Então, vamos lá. Primeiro período, segundo, terceiro e quarto. É essa linhazinha inteira aqui, que eu tenho o C e o E no quarto período. Apresenta a maior energia de ionização. A energia de ionização ela cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, entre o C e o E, quem apresenta a maior energia de ionização vai ser o elemento E. Tranquilo? Com auxílio da tabela periódica, assinale a resposta correta. Qual é o halogênio que tem o maior raio atômico? Quem é o halogênio? É aqui. Halogênio é a família 7A ou grupo 17. O que tem o maior raio atômico é o que tiver mais embaixo. Flúor, cloro, bromo, iodo, astato e o, esqueci o nome, que é o 117. E eu não consigo ler ali. Tenecino. Faz mal, depois eu vejo isso aí, não tem problema. Por que não apareceu ali os dois últimos aqui? Ó? Porque os dois últimos são artificiais e radioativos. São elementos artificiais e radioativos. Então, flúor, cloro, bromo e iodo. O que tem o maior raio atômico é o que está mais para baixo deles. Nesse caso, será o átomo de iodo. Qual é o elemento do segundo período? O segundo período vai ser, então, essa segunda linha. Com o menor tamanho. Então, o raio atômico, o tamanho do átomo, cresce da direita para a esquerda. Então, o lítio é o maior
e o neônio será o menor. O com menor raio atômico, o menor tamanho. Continuando, elemento do grupo dos gases nobres com maior energia de ionização é o menorzinho. O menorzinho é que é o mais difícil de arrancar elétrons. O menor quem é? O menor vai ser o hélio. Grupo dos elementos que tem a maior afinidade eletrônica. Quem é que está mais afim de elétrons? Descarta os gases nobres, vai ser a família 7A, ou grupo 17, que a gente chama de halogênios. Agora, elemento do segundo período, está aqui, ó, elemento do segundo período com a maior eletronegatividade. Vamos lá, gases nobres vocês vão cortar, eles não têm eletronegatividade. Dessa forma, o elemento mais eletronegativo vai ser o flúor. O flúor. Flúor. Ah? Qual é o metal alcalino? Estamos falando em quem então aqui? Grupo número 1, que tem o menor raio. O Ademir não apareceu. Por que não apareceu o hidrogênio ali? Está vendo? Por que não tem a alternativa E aqui o hidrogênio? Porque o hidrogênio não pertence ao grupo à família dos metais alcalinos. Ele está ali pela sua distribuição eletrônica. O hidrogênio está aqui porque ele é um S1, mas ele não é um metal. Então, ele não está dentro da família dos metais alcalinos. Ele é um elemento órfão, ele é um elemento sem família. Ah, não chora porque isso me emociona muito. Então, olha só. Vamos lá, então. Metal alcalino de menor raio. O frâncio é o de maior. O de menor raio vai ser, consequentemente, o lítio. Certo? Vamos lá, não desanima. Siga firme e forte, seja perseverante. O horizonte lhe reserva algo fenomenal, desde que você estude bastante. Elementos com tendência de formar íons positivos. Íons positivos são o cátion. Se ele é um cátion, é porque ele quer perder elétrons. E ele perde elétrons porque ele é um átomo grande. Quem são átomos grandes? São esses átomos que vêm da esquerda para a direita. Então, são os metais. Então, os metais tendem a formar íons positivos, receber elétrons. Elementos que apresentam características intermediárias entre metal e ametal. Se ele não é um metal e ele não é um ametal, só sobra para ele o quê? Um semimetal. Molezinha? Fácil. Mais fácil que sentar no pudim? Mais mole que sentar no pudim. Exercício, como diz um grande aluno meu, exercício X. Exercício X. Na verdade, é o exercício 9, né? Não é o exercício X e nem o próximo é o exercício X, ou exercício X. É o exercício 9 e o exercício 10. Grupo que apresenta elementos de grande estabilidade e, consequentemente, elevada energia de ionização. Quem são os fodões da tabela periódica? Aqueles que não são na dele, nariz empinado, grande estabilidade, com elevada energia de ionização, ou seja, é muito difícil de arrancar um elétron deles. Eu estou falando de quem? Quem? Grupo 18 ou família 8A, os chamados Noble Gas. Noble Gas. Gás Nobel. Não sei se fala assim mesmo, não faz mal. Ah? Noble Gases. Gases Nobels. Ah? Royalty. Royalty Gas. Gás da realeza. Vamos lá. Grupo X. Alternativa 10. Grupo com tendência de perder elétrons. Pá, quem perde é o átomo grande ou pequeno. Quem perde é o átomo grandão. E, consequentemente, se ele perde o elétron com facilidade, é porque ele tem baixa energia de ionização. Eu estou falando de quem? Eu estou falando dos metais alcalinos. Família 1A, o grupo número 1. Graças a Deus, a última, elemento químico que, apesar de não ser um metal, apresenta a mesma configuração eletrônica na última camada dos metais alcalinos. Quem que é o 1s1? Quem? Ponto de interrogação. Quem é esse elemento?
o elemento hydrogen. 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 Ladies and gentlemen, welcome to Guarulhos Airport. Ok? Atividades da página 24 ainda. O raio atômico é uma propriedade periódica que exerce grande influência na reatividade dos átomos. Explique em termos de carga nuclear efetiva a variação apresentada pelo raio atômico nos elementos localizados no mesmo período da tabela periódica. Lembra? Se for no mesmo período, na mesma linha, um elemento localizado à esquerda, a pergunta é sobre o raio atômico. Um elemento localizado mais à esquerda que um localizado mais à direita, ele tem menos prótons. Consequentemente, o seu núcleo exerce uma menor atividade e influência sobre a eletrosfera, permitindo que ela expanda um pouco. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer resumido. Se ele tem o menor número de prótons, então ele vai ter o quê? Uma menor carga nuclear efetiva. Consequentemente, ele vai ter uma menor atração sobre a eletrosfera. Consequentemente, ele vai ter um maior raio atômico. Menos prótons, menos carga nuclear efetiva, menor atração sobre a eletrosfera, maior será o raio atômico. Considere os seguintes pares de espécie química. Está comparando o Al com o Al+3 e o O com o O2-. Indique para cada par a espécie química que apresenta o maior raio. Quem é maior, o alumínio ou o alumínio 3+? Já havíamos falado, se ele é 3+, é porque ele perdeu elétrons. Se o tamanho do átomo está no tamanho da eletrosfera e ele está perdendo elétrons, então o alumínio vai ser maior. Sempre um átomo, no estado fundamental, é maior do que o seu cátion. No caso do oxigênio, se ele é 2-, quer dizer que ele está recebendo 2 elétrons. Então, consequentemente, a sua eletrosfera será maior. Maior número de partículas, maior tamanho da eletrosfera. Então, nesse caso, a maior espécie química será o O2-, porque todo o ânion é maior do que o seu átomo no estado fundamental. Tranquilo? Já está justificado ali no que eu falei também. A sacarose é comumente conhecido como açúcar, um sólido cristalino a temperatura ambiente. Obtida pela condensação da glicose mais a frutose, então a sacarose é um disacarídeo formado pela união da glicose mais a frutose. É isso que você consegue quando você come açúcar. Ele é hidrolisado e você consegue moléculas de glicose e de frutose. A fórmula química da sacarose, o açúcar é C12H22O11, ok? Sugar. Sugar and the sugar, honey, honey. Coloque em ordem crescente de eletronegatividade os elementos químicos que compõem. Vamos lá, ó a tabela periódica. Quem é que forma a sacarose? O hidrogênio, o carbono e o flúor. A gente sabe que o flúor é o elemento de maior eletronegatividade. Então, coloque em ordem crescente, do menor para o maior. O hidrogênio tem menor eletronegatividade do que o carbono, que tem menor eletronegatividade do que o flúor. Justifique sua resposta com base na localização dos elementos químicos. Lembra que a eletronegatividade depende do tamanho do átomo. Quanto menor for o átomo, maior é a sua eletronegatividade. Então, nesse caso, o hidrogênio vai ser menor do que eles. Mas eu tenho o quê? Que a eletronegatividade ela vai crescer da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, mesmo o hidrogênio sendo menor do que o flúor tem um maior número de prótons, ou seja, a eletronegatividade vai ser essa força exercida sobre os prótons na disputa por um par de elétrons. Então, como a carga nuclear do flúor é maior, ele vai atrair mais para eles. Então, ele é um átomo pequeno com uma carga nuclear efetiva mais intensa, com mais atração do número de prótons. Tranquilo?
Continua na página 24. Os elementos químicos prestam-se a inúmeras aplicações. Para, por exemplo, montar uma célula fotoelétrica, um painel solar, dispositivo capaz de gerar uma corrente ou tensão elétrica quando é excitado pela luz. São utilizados para construir a fonte de elétrons, metais como o rubídio e o césio, sobre os quais a luz incidirá. Olha aqui onde é que está. Aqui está o rubídio e aqui está o césio. Esse é o chamado efeito fotoelétrico, descoberto por Hertz e explicado por um cara fraco, muito fraco. Deixa eu só acabar meu painelzinho aqui. Talvez vocês conheçam um cara chamado Albert Einstein. O que é o efeito fotoelétrico? Ó, lá está vindo a onda de luz, caminhando do Sol. Ela encontra um painel solar. Quando essa luz, que é constituída de fótons, encontra com um metal que está recobrindo aquele painel solar, o fóton da luz consegue deslocar o elétron. Consegue deslocar o elétron. E aí eu tenho, então, a geração de corrente elétrica. Na verdade, então, um painel solar nada mais é do que a luz do Sol empurrando os elétrons da superfície metálica. É óbvio que o ideal é que esses metais que estão recobrindo o painel solar tenham uma baixa energia de ionização, ou seja, eles precisem de pouca energia para liberar os seus elétrons. E isso faz com que a gente use bastante o recobrimento desse painel com metais alcalinos, que são o grupo que tem a menor energia de ionização, ou seja, eles perdem elétron com muita facilidade. Então, a utilização desse dispositivo está no fato de representarem pequenos raios atômicos? Não. Família 1A, ou grupo 1, tem elevado raio atômico. Elevado potencial de ionização? Elevado potencial de ionização significa que tem que dar muita energia para arrancar o elétron. Não é isso que eu quero. Elevada eletroafinidade? Não, eles não puxam elétrons, eles perdem os elétrons. Elevada eletronegatividade? Não, porque as duas andam juntas. Eles têm, na verdade, baixos potenciais de ionização. Vamos lá? Página 24 ainda. Elementos com as seguintes características. Combinam-se com metais, formando compostos iônicos. A sua camada é NS2-NP5. Então, ó, eles se combinam com metais. E eles terminam a distribuição no subnível P. Já matou, né? Quem está ligado em química já matou a resposta. Olha que tabela periódica linda. Tá? Aqui eu tenho o bloco Q, S. Aqui eu tenho o bloco P e aqui eu tenho o bloco D. Então, eu estou falando dessa galera aqui, ó. As energias de ionização são altas e possuem altas eletronegatividades. Vamos lá. Eu estou falando, então, dessa galera do final à direita da tabela periódica. Eletronegatividade não vai ter quem? Não vai ter o gás nobre. Então, eu estou falando, na verdade, de quem? Dos halogênios, que são elementos que terminam NS2-NP5. Se você olhar aqui, ó, NS2-NP5. Quem que é esse N? É o período. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se você somar aqui 2 mais 5, você vai ter o quê? 7. Então, esses elementos são da família 7A ou grupo 17. Esse grupo eu chamo de halogênios.